Queridas amigas e queridos amigos que se encontram aqui presentes, nossos votos cordiais de paz, nossos cumprimentos. Gostaria de também cumprimentar o meu amigo José Milani, o meu amigo Luiz Antônio, em nome de quem eu saúdo toda a direção e os trabalhadores que estão à frente desta casa. Conforme foi anunciado, estamos, nesse momento, apresentando uma espécie de mini seminário, por orientação da direção da casa, como tanto por informação e, pelo que sei, a abordagem do próprio mundo espiritual que nos sugeriu trabalhar um tema como esse. Gostaríamos de antecipadamente dizer que teremos um espaço específico para perguntas e respostas a respeito do tema, no qual deveremos formular as perguntas ou agregar algum tipo de conhecimento dentro da objetividade e da pontualidade, isto é, indo direto ao assunto, sem necessariamente nos alongarmos, para dar espaço e permitir, inclusive, abordagens de outros companheiros. Então, haverá esse espaço, esse período específico que ocorrerá nos últimos 30 minutos do nosso seminário. Não nos alongaremos para além das 18 horas. Começamos agora, daremos um intervalo às 16h30, voltaremos às 17 horas, cujo último período encerraremos com as conclusões e responderemos, se porventura haja, alguma questão que seja formulada, alguma colocação que seja levantada. E no intervalo nós iremos anunciar como é que é essa dinâmica, eu vou conversar com o Luiz e Milani, como é que será essa dinâmica da formulação de perguntas e respostas, se por escrito, se por via oral, por escrito. Então, predominantemente por escrito, porque nós otimizamos o tempo. Possivelmente vai haver alguns companheiros nossos aí para reunir as perguntas, para oferecer inclusive papel e caneta, a fim de que aqueles que se interessem possam formular a pergunta e nos encaminhem a pergunta. Por escrito, a nossa experiência diz que sempre é algo melhor, porque otimiza o nosso tempo, evita uma interlocução e um intercâmbio, até um debate que não se justifica no momento, e evita que nós nos alonguemos muito nas explanações, porque normalmente a gente não sabe fazer pergunta. Quando a gente vai fazer pergunta, a gente conta um caso pessoal, conta a história toda da nossa vida, e aí é necessário o tempo de uma outra encarnação para dar tempo de a gente responder a pergunta. Porque a gente vai contar desde quando a gente nasceu em Barbacena, então é algo muito complicado. Eu sei que há um calor agradável, mas tudo é também psíquico, né? Se a gente for condicionar a nossa mente, o calor pelo menos diminui de intensidade, porque o calor também é meu aqui também, que estou me movimentando. E, de alguma forma, faz parte das nossas provações cristãs, porque também muito conforto gera folga, amolentamento e o sono, que é filho da digestão, depois do almoço. Então, tentaremos fazer dessas horas as mais agradáveis possíveis, dando um toque de leveza nesse nosso momento e, naturalmente, que as perguntas também servem de momento para que nós possamos esclarecer alguma coisa que ficou confusa, que ficou nebulosa, porque por melhor que seja o orador, ele vai expondo de acordo com aquilo que ele sabe e conforme o seu raciocínio, e não necessariamente às vezes se faz entendido ou claro para aquele que está o acompanhando. Então, serve também para clarear, para aprofundar, para esclarecer alguns pontos que ficaram nebulosos. O tema é fascinante, é amplo, desde já, antecipadamente dizemos que é impossível esgotá-lo, mas iremos tentar aprofundar ao máximo possível dentro do escopo e do enfoque que nos foi oferecido, para que a gente saia daqui entendendo um pouco mais a respeito de uma temática que é uma das temáticas mais desafiantes, não para o espírita, mas para a humanidade de maneira geral. Entender a dicotomia sofrimento-prazer, dor-amor, experiência de vicissitude e experiência de plenitude é um dos grandes desafios do ser humano, que aparentemente pode parecer algo até paradoxal, contraditório e sem sentido. A verdade é que ditas essas primeiras palavras, vamos iniciar. O sofrimento
é um dos elementos mais difíceis de serem compreendidos. A dor, as experiências que chamamos de vicissitudes, aquelas experiências que causam vivências dolorosas, são aquelas que mais inquietaram o ser humano. Compreender por que nós sofremos e a razão pela qual passamos por determinados desgastes físicos, morais, emocionais, tem aturdido a humanidade ao longo das épocas. Não apenas a criatura vulgar, o ser humano comum, mas as criaturas em geral, inclusive os grandes pensadores que debruçaram suas mentes especiais e sofisticadas em torno da temática para tentar compreender a experiência do sofrimento, da dor, de uma maneira profunda, sem conseguir equacioná-la de uma maneira absoluta. Compreender a razão pela qual alguns sofrimentos vivenciamos é muito difícil. Criaturas mergulhadas no corpo material, num corpo que tem toda a conjuntura dos elementos animais, que não difere em parte da experiência zoológica animal, pelo menos na sua realidade fisiológica, biológica e anatômica, é um desafio ansioso, inquietante. Compreender por que nós, nessa vivência material, somos sujeitos a uma série de contrariedades, desde a dissolução molecular da matéria, que causa aquilo que nós chamamos de sofrimento, de dor, propriamente falando, que do ponto de vista da medicina seria uma injúria biológica, afetando os elementos do sistema nervoso central e parte dos elementos cerebrais que causariam uma sensação ou devolveriam com a sensação de desconforto, de sofrimento, até os sofrimentos morais, os desgastes psíquicos, as frustrações, as contrariedades, torna-se algo muito desafiante, torna-se algo difícil até de entendermos em totalidade. A princípio parece que o sofrimento que nós vemos campear na Terra, ao nosso redor, inclusive em torno de nós próprios, porque uma coisa é certa, compreendendo ou não o sofrimento, todos somos unânimes em admitir que estamos sujeitos a sofrimentos. Ainda que não admitamos uma razão coerente, um sentido lógico para o sofrimento, ninguém é isento do sofrimento. Se as técnicas de anestesia, de analgesia, na área da medicina mais avançada, conseguem bloquear os sofrimentos materiais e físicos mais imediatos, não estamos, no entanto, livres de alguns processos morais, emocionais e psíquicos que, a despeito das medicações psiquiátricas, não conseguem bloquear totalmente a experiência do desconforto, da contrariedade, das dificuldades pelas quais passamos. A não ser que entremos em um estado de alienação total, um estado de coma, um estado de alucinação ou de estado alterado de consciência ou consciência alterada, para, saindo da realidade, não termos a conexão com aqueles sentimentos considerados desagradáveis e que causam desconforto moral, a chamada dor moral. Mas ninguém, materialista ou religioso, ateu ou fervoroso, cético ou gnóstico, ninguém está isento de passar por sofrimentos, porque é um dos processos mais democráticos que existe na Terra. Tem para todo mundo, com diferentes fatias, com diferentes enfoques, com a dimensão que cada um quer, em alguns aspectos, quando busca, ou vivencia quando não busca e lhe chega. A verdade é que os sofrimentos são inerentes à própria constituição material da vida. Eu não digo nem do ser humano, porque os animais e outros seres sencientes também são sujeitos à transformação molecular e os desgastes que ocorrem e que são também típicos, constituindo uma espécie de sofrimento. O que significa dizer que é uma realidade. Se é uma realidade,
precisamos pelo menos tentar entendê-la. Se, por um lado, tentar casar o sofrimento que vemos aparentemente desastroso, em alguns momentos aparentando ser injusto, indigno e até monstruoso em alguns aspectos, torna-se muito difícil, a princípio, casar esses sofrimentos da realidade com uma noção religiosa de espiritualidade, uma noção deísta ou teísta, o que levou muita gente a dizer, diante da realidade que me cerca, do sofrimento, eu não consigo conectar isso a uma ideia de Deus, a presença de uma providência maior, porque não há lógica de compreender um Deus que é amor diante de tantas dores e de tantos sofrimentos que vemos, a despeito de qualquer argumentação, de qualquer discussão. Pelo menos essa era a conclusão, e essa foi a conclusão de que muita gente chegou ao longo dos tempos. Não apenas na atualidade, mas ao longo das eras. Essa foi a conclusão lógica, que tem uma certa lógica, convenhamos, que tem uma certa coerência, concluir que é incompatível uma visão de mundo espiritual, uma visão de mundo onde caiba uma divindade amorosa diante de tantos sofrimentos aparentemente injustos. O que levou alguns filósofos e pensadores, quando se inquietaram a tentar entender o sofrimento, a afirmar que não há uma realidade espiritual para dar conta do universo, porque a vida é sofrimento. Aliás, o próprio Buda, no início da elaboração do seu pensamento, nas 4 nobres verdades que constituem o pensamento budista, concluiu que tudo na vida são sofrimentos. Porque a alegria de hoje é o sofrimento que vem logo mais. Veja aqui, pensamento assim, precisa de um carbolítio, né? Uma fluoxetina, um negócio assim, né? Esse citalopram, que agora está na moda, um inibidor de recaptação de serotonina. Veja como é um pensamento que diz por quê? Porque a alegria de hoje vai abrir espaço para a saudade da alegria de hoje, que amanhã vai ser a alegria de ontem e que vai me fazer falta. A ideia de que a alegria são momentos que passam muito rápido e as dores parecem ter uma dimensão temporal que não passam nunca. Porque a noção e a relação subjetiva a qual a gente dá às experiências da Terra, a alegria parece passar... O tempo é o mesmo, cronologicamente. Mas a alegria parece passar muito rápida e as dores parecem não ter fim. Parecem passar de maneira muito devagar, parece não ter um termo. O que gera essa sensação, entre aspas, de eternidade. Talvez foi por isso que uns espíritos que se comunicaram com os grandes santos da Idade Média, falávamos isso ontem em outra casa, passava a ideia de um inferno eterno. Porque a sensação do espírito em culpa, em remorso e em sofrimento é que aquilo não teria fim. É a percepção psicológica, subjetiva do espírito nessas realidades espirituais para além da morte. A verdade é que nós temos uma série de sistemas filosóficos que entendem a vida a partir do sofrimento. Porque é a partir do sofrimento que nós damos uma espécie de sentido ético à existência, se nós conseguirmos solucionar a questão do sofrimento. Não foi por outra razão que pensadores como Schopenhauer, em pleno século XIX, a partir da visão que ele tinha de sofrimento, ele repetiu o Buda, mas repetiu o Buda de uma maneira amargurada, angustiante, quando dizia que a vida é sofrimento, que o ser humano é um animal chato, que tem a capacidade chata de pensar, e que quanto mais ele pensa, mais ele conhece as coisas, mais discernimento ele tem e mais ele sofre. Porque quanto mais ele tem discernimento das coisas, mais ele percebe que a vida é sofrimento. E que a ideia é que a existência material não tem um sentido específico, é uma coleção de experiências que vão redundar necessariamente em perdas. É quase que uma ideia que mais tarde a psicanálise freudiana vai adotar também, a ideia de que a vida humana são perdas. A criança perde a infância, o adolescente perde a juventude mais tarde, e assim a gente vem perdendo as relações que se perdem, que se transformam, a perda pela morte física de um ser querido. Até a velhice perde para a desencarnação, mas perde. Então, são, portanto, essas experiências que redundariam nessa conclusão filosófica
a ponto de Schopenhauer, uma tese muito esdrúxula e algo complexa, dizer que a tese socrático-platônica do mundo das ideias só pode ser compreendida numa tentativa do indivíduo na arte, na experiência estética, se alienar do mundo para experimentar algum tipo de prazer. Porque a verdade objetiva, a realidade objetiva, são dores, são sofrimentos e não há nenhum sentido. Nietzsche, que herdou um pouco o pensamento de Schopenhauer, advogava a tese de Schopenhauer a respeito de uma vida que deveria ser cultivada de uma maneira intensa e enfática, a soldo dos prazeres que estão disponíveis. A dicotomia entre Dionísio e Apolo, que ele tanto verbaliza nas suas obras, e a ideia de que nós devemos cultivar os prazeres que a organização material, que a vida física pode proporcionar, a fim de que o ser humano possa se afastar do sofrimento, a fim de que ele possa viver relativamente um tanto afastado da experiência da dor, porque na visão de Nietzsche era uma forma de lidar com o sofrimento, embriagando-se dos prazeres materiais. O chamado hedonismo, que de alguma forma se ressuscita o hedonismo grego, só que agora um hedonismo do materialismo sensualista. A ideia de que em face da realidade nem sempre soluciona, os prazeres sensoriais poderiam se sobrepor às experiências desagradáveis. Até hoje a gente tem esse tipo de cultura em grande parte da nossa sociedade. Então, como é que a gente lida com alguns sofrimentos? Enche a cara, se entrega aos disparates de toda sorte, às orgias, à promiscuidade, vive uma vida, ou então descarrega nas chamadas válvulas de escape, que são os excessos de toda sorte. Desde o excesso do consumismo, que hoje é o grande mito da sociedade, a gente substituiu o sagrado do símbolo da religião pelo cartão de crédito. Hoje, Visa parece ser mais valorizado do que o santo que a gente cultuava na igreja, desde que pague a fatura. Portanto, aquilo que é mais cultivado, que é uma forma de lidar, é um pensamento, de alguma forma, dessa ideologia, sobrepor-se à dor através de experiências sensoriais imediatas, não que as coisas sensoriais não estejam aí para ser usufruídas. Não é uma visão do ascetismo negativo, de negar o colorido material que a existência pode proporcionar, mas como um mecanismo de fuga, onde a pessoa apela para esses expedientes a fim de anestesiar a sua sensibilidade para aquilo que precisa lidar com, para aquilo que precisa, de alguma forma, equacionar, como mecanismo de fuga, o que gera outros problemas. Porque quase sempre os sintomas de compulsão são já consequências dessa gestão negativa em relação aos prazeres. Não é um prazer natural de usufruir alguma coisa, de desfrutar. É uma tendência de anestesiar a consciência como se isso fosse possível, porque a consciência sempre sai, sempre acaba se sobressaindo, para lidar com alguma coisa desagradável, com um conflito mal digerido, com algo não necessariamente solucionado. E assim nós vimos uma série de outros pensadores. No século XX tivemos uma série, desde Martin Heidegger até Alberto Camus, e os grandes filósofos como Sartre, que também viu o sofrimento da Segunda Guerra Mundial. Esse pensador admirável, essa mente intelectual privilegiada, mas vítima do nazismo, vítima, em parte, do Terceiro Reich que tomou conta da França, da sua França. Ele que viu a destruição em massa, não conseguiu enxergar valores como ética, espiritualidade, como honra, e ele percebeu nas suas elaborações que a vida é o instinto de conservação da vida, porque para não morrer as pessoas faziam tudo na Segunda Guerra Mundial. Se corrompiam a ponto de entregar os próprios filhos para o fuzilamento nazista, desde que tivesse as suas vidas salvas. E de maneira amargurada, numa visão muito particular, Sartre vai dizer, no seu existencialismo, que a vida é o momento. É um momento a ser vivido. Não deixa de ser razão, mas a sua conclusão era uma conclusão de natureza materialista,
de uma natureza sensorial apenas. Eu já disse aqui que Sartre, com a sua companheira, foi o fundador do ficar, né? Porque eles ficavam, Simone de Beauvoir, e desficavam também. Era a ideia, porque ele era herdeiro do pensamento freudiano. Freud, na sua tópica do psiquismo humano, quando elaborou a estrutura do psiquismo humano, ele deu o nome de teoria do princípio do prazer. E ele vai dizer que no psiquismo há uma tendência de fugir da dor e buscar o prazer. Mais tarde ele reelabora essa teoria com a chamada teoria além do princípio do prazer. Mas a tendência do homem da psicanálise, segundo as suas conclusões, as suas colocações, é que o ser humano busca o prazer e tende a se afastar da dor. E nós buscamos o que é perfeitamente natural, porque e Freud percebeu isso bem, é a herança do instinto de conservação para mantermos a nossa existência. No caso do animal, proteger a matéria, a existência física. No caso do ser humano, não apenas proteger a sobrevivência, mas proteger a sobrevivência social, emocional, a sanidade mental. Então buscamos o prazer, não apenas o prazer sensorial, mas o prazer estético, cultural, o prazer da beleza, o prazer das coisas boas, dentro do nível de consciência e de maturidade para cada um. Porque a depender do nosso nível, a gente considera algo bom de acordo com aquele nível correspondente. O que é bom para alguém que está numa infância espiritual, não é tão bom assim para aquele que já amadureceu espiritualmente. A verdade é que Freud estabelece essa ideia, e a sua filha Anna Freud, mais tarde, reelaborando em parte o pensamento da psicanálise, estabelece os chamados mecanismos de defesa, que é uma espécie do inconsciente lidar com os chamados sofrimentos psíquicos, que tenta, de alguma forma, reprimir ou colocar ou deixar no inconsciente, através de uma série de mecanismos muito complexos. Desde a racionalização em relação a algumas coisas, até a negação, quando eu ignoro aquilo que me causa mal-estar, fazendo de conta que aquilo não existe, até a projeção, quando eu não dou conta de mim e jogo o meu problema para outra pessoa, descarrego no outro, né? O meu conflito, projeto no outro as minhas perturbações. Até o deslocamento, que é quando, por exemplo, eu não consigo digerir uma coisa aqui e desloco para acolá. É aquela criatura que no trabalho houve um monte de desaforo, mas como não quer ser demitido, não retruca, porque tem juízo, como diz, obedece quem tem juízo, né? E chega em casa e descarrega no filho, ou ele descarrega na esposa, a esposa descarrega no filho, e aí a gente tem uma série de deslocamentos, que é uma forma de lidar com conteúdos e com conflitos do inconsciente. A verdade é que a dor tem matizes variados. O sofrimento tem matizes variados. Desde as manifestações sensoriais, como nós dissemos, porque a dor física gera sensação. O que precisamos compreender é o que é que essas sensações agregam ao ser profundo que nós somos. Sensações que nós consideramos desagradáveis, porque tem as sensações prazerosas também. É um mecanismo sensorial, a dor física. Já as dores morais ou emocionais, as dores não materiais, digamos assim, geram sentimentos. E o que precisamos compreender é que tipo de experiência o nosso mundo emocional absorve com aqueles sentimentos aversivos da experiência desagradável. No meio de tudo isso, há o corpo físico, que é o instrumento encarregado de conduzir os sentimentos desagradáveis e as sensações desagradáveis, tanto quanto as coisas positivas, ao ser eterno, ao ser imortal que nós somos, por meio do corpo espiritual ou perispírito, estudado tão bem por Allan Kardec na doutrina espírita. Esses elementos intermediários que Allan Kardec comparou a um fio elétrico, conduz a experiência da sensibilidade na matéria para o ser profundo que somos. Esse sim é que tem sensibilidade. Do contrário, um cadáver também teria sensibilidade. É o ser vivente que sente, por meio de esses elementos que conduzem a experiência no campo da matéria mais densa, no campo da experiência mais densa, e é essa a razão pela qual nós necessitamos mergulhar na experiência da reencarnação. Porque no mundo material,
nós temos experiências específicas que promovem determinados tipos de aprendizagem que não temos na chamada matéria mais sutil ou mundo espiritual. Na matéria mais sutil, nós temos outras experiências que diferem da experiência terrena. Como é que eu vou, por exemplo, aprender a lidar com impulsos e com controle de impulsos materiais se na matéria eu não vivenciá-los? Como é que eu vou lidar, por exemplo, com determinado tipo de arrastamento que me leva à chamada tentação, para me utilizar de uma expressão da teologia católico-romana, a tentação na matéria, se na matéria eu não estou? O Espírito precisa arquivar a experiência, a aprendizagem. E essa experiência é arquivada na vivência material. Na vivência material. O que não quer dizer que o Espírito também não progrida no mundo espiritual. Kardec, ele próprio estabelece assim em O Livro dos Espíritos. A verdade é que nós temos uma série de estratégias para lidar com o sofrimento. De um lado, as estratégias humanas, em geral, que são louváveis, que são aceitáveis e que em parte são bem-vindas, lida com o sofrimento de uma maneira bastante horizontal, no sentido de bloquear ou minimizar ou diluir a experiência negativa. Por exemplo, a supressão dos sintomas através das intervenções médicas científicas. Trocando em miúdos de maneira mais simples, a utilização de medicamentos, de cirurgia, de abordagens médicas para suprimir a dor. Eu disse que em parte isso é positivo, é bem-vindo e é aceitável. Porque o projeto da divindade não é nós sofrermos. Do contrário, Deus não inspiraria as criaturas a elaboração de mecanismos para lidar com a dor. O problema é que nós lidamos com a experiência da dor parando aí. Então, se eu tenho alguma dor superficial no campo físico, eu lido dessa forma. E aí no campo moral eu lido também, tentando me anestesiar, sem tentar entender a profundidade daquela ocorrência, já que o corpo material é a dimensão mais exterior de um complexo sistema do ser profundo que nós somos, e aquilo ali é apenas o prolongamento. Nós temos o corpo físico, não que merecemos, mas o corpo físico que é resultado das nossas opções ao longo de reencarnações, que resultam na experiência atual. O que significa dizer que o corpo físico expressa parte, um pouco daquilo que nós somos. Ou muito do pouco daquilo que nós fomos em algum momento reencarnatório. Jogando para fora parte dos nossos problemas, o que significa dizer, como dizem alguns espíritos, que o corpo é uma espécie de mata-borrão, ou de um elemento que por meio do perispírito expressa determinadas realidades do espírito durante a reencarnação, exteriorizando os elementos necessários para o chamado expurgo, isso é, a exteriorização do espírito que somos, e a alma, depois dali, permanece liberta daquelas parcelas de comprometimentos. Um caso muito conhecido, nosso lar André Luiz, diante de uma senhora com uma série de alterações no corpo espiritual, que André Luiz chama de pontos sombrios ou pontos negros. E ao examinar a ocorrência, ela que pedia ajuda, e o benfeitor diz assim: não, olha, se a gente colocá-la, a ajuda dela é muito mais da boca para fora do que internamente. A gente coloca ela aqui, ela não se ajusta, causa confusão e daqui a pouco quer sair. Porque o problema não são os benfeitores nos ajudar. O problema é estarmos em condição de receber ajuda. E aí o benfeitor diz assim: eu sei que você está com piedade dela, com compaixão, mas nós já tentamos ajudá-la. Essa senhora foi uma abortadeira, quanto mais na terra, que gerou, em face da ambição financeira, dezenas e centenas de abortos como ginecologista. E aí André Luiz diz: mas eu tenho visto cirurgias aqui no corpo espiritual para diluir
essas realidades no corpo das pessoas, no corpo espiritual das pessoas e amainá-las. E o benfeitor diz, é verdade. Nós temos aqui uma série de abordagens nesse sentido. Mas no caso dela, as feridas, as marcas no perispírito são muito profundas. Parte dessas situações aí a gente pode dar conta e pode solucionar. Mas mais de 30% dessas problemáticas aí se arraigaram mais profundamente e só serão diluídas do corpo espiritual na reencarnação. Quando pelo processo reencarnatório, esses elementos perispirituais vão do perispírito para o corpo, gerando uma prova, gerando uma problemática material, uma situação específica que vai, na verdade, liberar o espírito do comprometimento. Então, é algo, nós lidamos como suprimindo os sofrimentos e parando aí. É bem da mentalidade ocidental, né? A mentalidade de lidar com o sofrimento de uma maneira apenas anulando, bloqueando. Por outro lado, nós temos as experiências orientais que tentam não suprimi-lo, mas tentam anular o sofrimento, expulsando. E na tradição oriental, expulsar o sofrimento é quase que uma técnica de negação do sofrimento, através da respiração, das técnicas de interiorização, que são muito válidas, repitamos, são muito válidas, mas no estoicismo que não dá conta totalmente do sofrimento. Essa ideia de que eu tenho que enfrentar o sofrimento com coragem, lidar com a dor de uma maneira quase que violenta. Fizeram-se célebres alguns homens santos, rishis, que lidaram com o sofrimento dessa forma, mas também não soluciona. Porque é uma forma também de não dar conta ou de lidar com o sofrimento de uma maneira paralela. A verdade é que o sofrimento precisa ser, entre aspas, muitas aspas, absorvido para ser compreendido, aceito para ser solucionado e a partir daí ser diluído. A experiência de Jesus é o máximo nesse sentido. Nem supressão, nem expulsão do sofrimento representado no Calvário. O suportá-lo, o enfrentá-lo para diluí-lo e para ficar acima do sofrimento. A verdade é que nós tentamos lidar com o sofrimento dessa maneira. Na área moral, isso é ainda mais periclitante. Porque o que é que nós vemos de uma maneira geral? Paliativos sem remover as causas. Dar conta do sofrimento de uma maneira apenas superficial, como nós falamos. Então o que é que a gente está vendo? A gente está vendo pessoas que não podem ter um desgosto. Estamos vendo, eu não estou dizendo da pessoa que tem um diagnóstico, por exemplo, de depressão, que está passando por uma experiência emocional e que necessita da assistência farmacológica. Mas eu estou vendo gente que perde o emprego e tem que ficar uma semana dormindo tomando Rivotril. Como se não pudesse ficar triste. Como se ficar triste fosse negativo. Tristeza faz parte da saúde. Toda pessoa normal, mentalmente, fica momentos tristes. Alguns momentos tristes. Não confundir uma tristeza que é da criatura, porque a normalidade psiquiátrica é uma sinuosa, onde há uma leve oscilação, alto e baixo, que é natural. Agora, se é uma oscilação muito gritante, na euforia e na psicose depressiva da experiência do transtorno bipolar, aí é outra coisa. Ou se a pessoa não fica triste, mas fica constantemente triste, melancólica e deprimida, aí é outra coisa. Aí precisa de assistência medicamentosa mesmo, que é uma bênção divina para equilibrar o nosso corpo, que está apresentando deficiências, inclusive. Existe muito preconceito, muita ojeriza com relação às assistências psiquiátricas. E nós vemos então esse disparate. A mãe morre e a pessoa não quer ficar triste. Ora bem, se sua mãe morrer e você não ficar triste, eu tenho medo de você.
eu já vou ficar com medo, porque aí que não é normal. Ou alguma coisa não se desenvolveu em termos de sentimento, ou a coisa é mais braba ainda, porque vai estourar lá na frente. Então temos muito cuidado, porque é saudável viver um luto, viver uma perda, chorar uma saudade, perda simbólica ou perda real. É normal, é algo natural, a pessoa ficar melancólica em alguns períodos. Perfeitamente natural. Uma pessoa que tu foi casada com outra 50 anos e experimenta a viuvez, é perfeitamente natural. Passar por períodos de melancolia, de ausência do ser querido, que lhe faz sofrer. Perfeitamente saudável. Agora, se isso se prolonga muito, se causa afetação na sua vida social, se a pessoa agora não interage direito, se a pessoa agora virou hippie e não toma banho, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Então, nós temos que discernir, porque a gente tem essa cultura. Nós somos intolerantes a qualquer tipo de experiência dolorosa, de sofrimento. Nós temos uma certa intolerância a desafios internos. Como tudo está muito acessível, muito fácil, nós somos aí fruto de uma cultura em que um clique no celular a gente recebe tudo em casa até. A gente sabe até onde o guia espiritual está, porque se o Google sabe onde é que eu estou, pelo Google Maps, então a gente localiza tudo, a gente sabe até onde o guia está, se o guia está assistindo ou está cochilando. Então é natural que a gente queira tudo de uma maneira muito fácil. E a gente está lidando da mesma forma que a gente lida com mercadorias e com consumo de conteúdo tecnológico, a gente lida com sentimento da mesma forma. Como se fosse um deletar, ou um curtir e um descurtir. Não é tão simples assim. Porque se na inteligência e no conhecimento já existe uma facilidade maior na assimilação de conteúdos, consumo de conteúdo é só a gente ter aparelho eletrônico, não precisa nem ter livro mais. Que a gente consome conteúdo. Mas mudanças emocionais, diz Emmanuel, é sempre uma vertical para cima. E subir é sempre mais difícil. É por isso que é necessário insistência, disciplina, retomar os propósitos, reinvestir constantemente naquilo que se quer, até que o sentimento os introjete. A verdade é que ainda que a gente não tenha valorizado nada do que a gente tem refletido até agora, ainda que a nossa fala não tenha encontrado ressonância em você, uma coisa é certa: todos os espíritos nobres que passaram pela Terra tinham uma visão muito mais compreensiva e acolhedora do sofrimento, o que é algo que já é para a gente pensar. Nós não conseguimos compreender direito o sofrimento, mas por que eles compreendiam? Será que eles estavam errados e nós estamos certos? Será que eles tinham uma compreensão não masoquista, porque o masoquismo é um transtorno psiquiátrico e sexual. Não o masoquismo, mas por que eles tinham uma relação com o sofrimento de uma maneira diferente e nós não conseguimos entender? Léon Denis, o filósofo francês, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, começa o capítulo sobre dor dizendo: paradoxo que a humanidade tem se debatido e tem se agitado ao longo das épocas. Como explicar a alguém que o sofrimento tem alguma finalidade e que, apesar de angustiante e destroçador, apesar de levar para fora e retirar da criatura as esperanças e as alegrias, o sofrimento tem uma grande finalidade existencial. A verdade é que o sofrimento, diz Léon Denis, é a grande ferramenta para que a gente possa compreender o bem e a virtude. Se não houvesse sofrimento, se não houvesse experiências desagradáveis, a criatura seria um feixe de prazeres exaurintes e exorbitantes e estaria ainda em mecanismos irracionais. Desde os obstáculos mais simples que fez com que o homem pensasse, tentasse elaborar mecanismos de solução, tentasse buscar soluções na vida, e isso fez com que o intelecto se desenvolvesse, ele próprio buscasse soluções para melhorar a vida. Foi assim que surgiu as ciências, foi assim que surgiu todo o aparato que nós temos aí,
e que resultaria em tecnologia e uma série de coisas para tornar a vida humana mais confortável, ainda que surgiu a princípio por interesses financeiros, interesses do ego, mas que ajudou e tem ajudado a vida das pessoas. Mas tudo isso teve como mola propulsora os sofrimentos. Não precisamos fazer uma análise sociológica para compreender isso. É só a gente fazer uma enquete aqui. A grande maioria de nós busca a espiritualidade quando a coisa quase não tem mais jeito. Porque quando tudo sorri para nós, normalmente nós nos tornamos um pouco insensíveis à espiritualidade e até mesmo à dor do outro. A dor do outro não nos causa espécie, não nos chama atenção. Quase sempre a gente passa a ser solidário com o outro, porque a gente percebe que aquilo que ele está sentindo, eu também sei o que é, porque eu já estou passando por isso também. Quase sempre os prazeres e a ausência de dor nos tornam um pouco insensíveis, um pouco indiferentes. É só a gente fazer enquete. Quem de nós buscou a espiritualidade de uma maneira assim? Não, porque tudo está bem comigo e eu vou buscar por curiosidade. Quase sempre a gente busca as explicações espirituais, um suporte espiritual diante de dificuldades. Então, olha a função. Aí a gente começa a compreender o início. Isso só é o início. Até 3 horas da manhã de hoje a gente consegue chegar ao final. Então, isso é o início para a gente tentar entender. Olha a função da dor. A função do sofrimento. Não fosse isso, talvez 80% de nós aqui não estaria aqui presente hoje. Nem conheceria a proposta espírita. É só a gente fazer uma entrevista, um estudo populacional. A verdade é que quando a gente olha esses grandes missionários, como a gente não consegue entender como é que eles tinham essa relação com o sofrimento. Da mesma forma que talvez nossos filhos, especialmente os filhos pequenos, não conseguem entender algumas atitudes dos pais que parecem para eles incompreensível. Para que isso? Para que se desgastar tanto de trabalhar? O filho pequeno não consegue entender. Não tem a dimensão. Não consegue entender alguns gestos que para ele, Deus me livre, ser adulto. O espírito infantil também não consegue compreender as atitudes adultas de espíritos mais amadurecidos. Então quando a gente vê, por exemplo, Francisco de Assis sofrendo daquela forma, para a nossa mentalidade é incompreensível. As dores físicas, o desgaste material, algumas das quais foi fruto da sua opção de renúncia e de abnegação. O tracoma nos olhos, a infecção, a terapêutica medieval de queimar-lhe os olhos até as orelhas com tochas. E ele cantando, Benevoluto fraterno fogo, a oração ao irmão fogo, pedindo ao fogo para que não doesse tanto. E quando queima até, Frei Leão que estava do lado, quando viu São Francisco sendo queimado dos olhos à orelha, desmaiou. E São Francisco continuou cantando. É claro que estando no corpo sentia a dor. Mas que espírito é esse para lidar com a dor dessa forma? O ventre aberto, dilacerado em feridas. Certa vez o próprio Frei Leão disse assim: Francisco, eu conheço um homem que monta no jumento aqui, para lá e para cá, mas ele maltrata tanto. E Francisco diz assim: chama ele para conversar com ele. Que homem é esse? Ele disse: sois vós, meu pai. O vosso corpo é o vosso jumento. E eles: então me perdoe, meu jumentinho. Então era essa ideia que ele naturalmente tinha na Idade Média, mas a noção dos sofrimentos. A gente vê Chico Xavier, Zé Arigó no auge das curas mediúnicas. Disse Chico, Dr. Fritz, e olha que Zé Arigó, em minha opinião, de todos os médiuns, foi hors concurso. Não acredito que outro haja alcançado o nível de produção mediúnica de José Pedro de Freitas, Zé Arigó, aliás, analfabeto, e identificado muito mais com o catolicismo, embora adorasse que alguém lesse para ele o Evangelho segundo o Espiritismo. Perseguido por muitos, Zé Arigó demonstrou aquela força mediúnica extraordinária. E disse Zé Arigó, Fritz está aqui dizendo, que cura agora, se você quiser, os seus olhos. Chico já era cego do olho esquerdo e tinha só 20% do olho direito, da visão do olho direito, por causa de catarata e outras problemáticas oftalmológicas. E Chico respondeu algo que até hoje a gente não consegue compreender. Ele disse: olha,
Eu agradeço muito, deveria estar sendo orientado pelos Espíritos, eu agradeço muito. Ele está dizendo que cura você, integralmente. E Chico disse, uai, bem mineiro, né? E disse, eu agradeço muito o Dr. Fritz, diga ao Dr. Fritz que eu agradeço ele de coração. Mas eu já sou informado, já tenho ciência de que essa problemática ocular vem de quase 5 séculos atrás, em uma encarnação que vivi na Idade Média. Mais de 5 séculos, aliás. E que aqui eu resquício o último da minha libertação. E eu sei que, como é um débito de expiação, eu preciso viver essa experiência. Se Dr. Fritz me curar, o débito continua e vai aparecer em outro lugar. E como eu já estou acostumado com os olhos, deixa aí mesmo, que aparece em outro lugar, de repente eu não vou dar conta. Ora bem, é claro que não estamos aqui fazendo apologia de que a pessoa não possa recorrer à cirurgia mediúnica, a tratamentos espirituais, não é isso. E nem essa era a ideia do Chico, porque ele próprio foi um instrumento de curas por Bezerra de Menezes e outros. Mas é a consciência do indivíduo. A cura não resolve as nossas pendências espirituais. Eu posso me curar de uma coisa e continuar com débito, e se não me modificar para melhor, o débito me cobra lá adiante com juros. Foi isso que Jesus quis dizer àqueles que ele curava de determinados problemas. Vai e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Porque a cura não exime o espírito em débito da dívida. Querem ver uma coisa? Nós falamos isso a espíritos em obsessão. O espírito querendo se vingar do encarnado, a gente diz, olha, você consegue perturbá-lo porque ele tem uma dívida que contraiu ao magoar você em existências passadas. E aí você tem campo nele. Ele diz, pois é, e eu vou perturbá-lo até a morte. Vou levá-lo à loucura, ao suicídio, ele vem para cá. Só que Deus não precisa da sua mão assassina para cobrar a lei e para regularizar as pendências de cada um. Veja bem, se você perdoá-lo, não é bom para ele, é bom para você. Que é você que fica leve. E ele vai continuar com o débito que fez com você. E o mal que ele me fez, meu amigo, ninguém faz mal a ninguém, cada um faz mal a si próprio. É a lei de causa e efeito. Sabe o que vai acontecer? Se você perdoá-lo, você se liberta, ele continua algemado. E em vez da obsessão, ele pode ter um problema familiar, ele pode ter um câncer, ele pode ter um desafio financeiro, um revés monetário, ele pode ter um problema de saúde qualquer, ele pode sofrer um acidente. Ou ele pode mudar de conduta e regularizar as pendências que ele tem com o amor que cobre a multidão de pecados. O mal que eu fiz se apaga com o bem que eu possa fazer. É essa a colocação. É essa a colocação. Porque nós vemos aí as curas superficiais. Eu estou aqui com Milane e o nosso Luiz, que são acostumados a lidar com fluxo de demanda grande de tratamentos espirituais. Eles têm mais experiência até do que eu para dizer. Mas eu próprio já ouvi isso e já vi. Pessoas que estão em filas de tratamento espiritual. Melhoram de um problema aqui, 3 meses depois tem outro. E tem outro. E fica a encarnação toda, tem os mesmos problemas. Porque o tratamento espiritual vai nos ajudar, nos fortalecer para que a gente possa fazer a nossa parte. Do contrário, a gente vai ficar no tratamento espiritual a vida inteira. O verdadeiro tratamento da doutrina espírita é a reforma estrutural. É a mudança de dentro para fora. Bom, eu estou precisando de tratamento, eu recorro ao tratamento, a fluidoterapia. Mas agora eu vou saber as causas de eu ter ficado naquela situação. O que é que eu fiz? Ou o que é que aconteceu comigo para ficar assim? Do contrário, eu vou ficar dependente. E a doutrina espírita não é de criar dependência, é de libertar as criaturas, de dar autonomia. Há uma mensagem psicografada por Chico em Vozes do Grande Além, que o Espírito diz o seguinte: quando eu estava na Terra, eu era médium, atendia a multidão de pessoas com problemas físicos, passaram a vida inteira com esses problemas, desencarnaram e continuam aqui com os mesmos problemas, e alguns reencarnam com o mesmo problema. Porque reencarnar e desencarnar não muda a pessoa. O fato de eu desencarnar e reencarnar, eu só me transfiro de plano. Mas eu vou conforme eu sou. Com as minhas virtudes e com as minhas paixões. Então tenhamos essa noção.
essa noção. A verdade é que em nosso nível de consciência, em nossa polaridade atual, em nosso nível e mentalidade, como dizia Carl Gustav Jung quando examinou a sua psicologia analítica, ele vai dizer as polaridades. Nós vemos o mundo por polaridades. Nós não enxergamos o mundo senão através de polaridades. Então, nós não conseguimos a sincronização do todo. O que é que eu quero dizer com isso? Nós enxergamos a realidade sempre em dicotomias. Errado, certo. Masculino, feminino. Bem, mal. Direita, esquerda. Luz, escuridão. E assim por diante. A nossa abordagem em relação ao mundo é de polaridades psíquicas. Eu só tenho uma noção do bem porque sei o que é o mal e vice-versa. Eu só sei o que é saúde porque eu conheço o que é enfermidade. É essa dicotomia de sofrimento, amor, dor, prazer e assim por diante. Em nosso nível, nós não conseguimos entender uma coisa sem a outra. É por isso que Leon Denis vai dizer que não haveria noção do bem em nosso nível evolutivo se não houvesse a noção do que é o não bem, do que é o sofrimento. Querem ver uma coisa? Ser feliz pela alegria do outro. Que coisa difícil. Quando a pessoa está mal, a gente socorre, faz a caridade. Mas quando a pessoa está bem, a gente alegrar-se pela alegria do outro. Ficar feliz porque o outro está se dando bem. Já vem uma pontinha assim de despeito, porque ele, não eu. Olha como prospera. Eu estou bem, mas o outro está prosperando tanto que eu já me acho miserável. Meu carro está ótimo, mas o outro agora está com aquele carro, o meu já não serve mais. Olha como a gente sofre por comparação. A gente se compara muito. E normalmente a nossa análise é superficial. É uma comparação superficial, porque ninguém vive a intimidade alheia para saber quais são os desafios de cada qual. E cada um projeta aquilo que quer que se apresente. Então, nós somos vítimas disso. E é muito difícil a gente festejar o sucesso do outro, a alegria do outro, ficar contente pela felicidade alheia. Tem uma mensagem de Joana de Anjos sobre isso, no livro Leis Morais da Vida, que ela fala sobre isso. A felicidade pela felicidade do outro, que é um nível de maturidade muito maior, né? Se alegrar, se contentar, que é essa noção. Não haveria essa virtude se não houvesse a compreensão dos sofrimentos. Porque essa ideia de que eu sei o que é difícil, eu sei o que é passar mal, então se o outro está feliz, eu compreendo e festejo com o outro. Já é um nível de amadurecimento. Por isso que Leon Denis vai dizer, sem as dificuldades não haveria virtudes. Por quê? Virtude só é virtude porque existem dificuldades para praticá-las. Se não houvesse dificuldades, não haveria a coragem para enfrentar as dificuldades. Então não haveria virtudes. Leon Denis tem essa capacidade poética, né, de dizer muitas coisas de uma maneira poética. Emmanuel vai dizer algo semelhante que eu tenho citado em minhas palestras, né? Emmanuel vai dizer o seguinte, que as limitações externas são material pedagógico para o espírito imortal vencer as limitações interiores. Quando ele vence as limitações internas, as limitações externas perdem o caráter pedagógico e já não tem necessidade mais de existir. Por isso que a experiência exterior da reencarnação é um meio para a construção interna. Então a obra, por exemplo, essa obra dessa casa, é um recurso que eu tenho para construir a obra interior. É essa capacidade de investir em mim mesmo, porque senão eu só fico com a obra externa, a obra social. Eu falei isso. Tem espírita construindo hospital psiquiátrico espírita, para ao desencarnar ser paciente desencarnado do hospital. Por quê? Porque só fez a obra externa. Só fez a obra exterior.
quando os grandes vultos, eles usavam a obra exterior para construir internamente. Chico Xavier, Divaldo Franco, os grandes homens e mulheres, Madre Teresa de Calcutá e assim por diante, eles agiam no social para construir internamente. Do contrário, a gente não se trabalha por dentro e fica só com o mundo exterior, né? Então é interessante pensar nessa conjuntura, porque o prazer e o sofrimento são relativos. É o item 2 que a gente precisa chegar à conclusão. O prazer e o sofrimento são relativos e está diretamente relacionado com o valor simbólico que eu dou. Uma dor pode ser insuportável para mim, e a mesma dor pode ser também uma experiência banal. A depender do valor que eu atribuo, e esse valor é simbólico, é subjetivo, é relativo. Ou seja, as dores do mundo também têm a carga daquilo que eu coloco. Buda chamava isso o sofrimento do sofrimento. Ou seja, existe um sofrimento, e o sofrimento desse sofrimento que eu coloco, aquilo que eu coloco, que eu deposito, que eu posso agregar. Porque nós às vezes sofremos não com aquilo que acontece, mas o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Como é que eu lido com isso? Por isso nós dissemos aqui um grupo de estudo aqui na casa. Se eu tenho um marido alcoólatra, meu amor vai mudá-lo? Às vezes não. Mas eu vou mudar e vou ficar bem com o amor que eu der. Eu tenho um filho ingrato, agressivo, meu amor vai conseguir despertá-lo espiritualmente? Não necessariamente, ou pelo menos não de maneira imediata. Mas não é importante isso. O importante não é ele despertar o que ele faz, mas o que eu faço com aquilo que ele me faz. O problema não é ele, o problema é o meu problema com ele. Porque se eu faço isso, do contrário, a gente fica querendo despertar o outro. Nós não temos esse poder de despertar o outro. A gente acha que tem, mas não tem. Se a pessoa não estiver no momento de despertar, não vai despertar. A gente vai desencarnar e ela fica aí. E eu vejo gente desencarnando de saúde mesmo, ficando mal de saúde. Porque quer que o outro seja espírita, ou quer que o outro mude de conduta, não vai mudar. Eu vejo isso até nos relacionamentos juvenis, né, conversando com adolescente. Não, ele está assim, mas quando o namoro assim avançar, eu vou conseguir mudar ele, vou deixar ele direitinho. O outro vai dizer, morro, mas não mudo. É essa ilusão de que eu posso mudar as pessoas. Nem Jesus. Jesus convidava os indivíduos, virava as costas e ia. A parábola do semeador, um benfeitor espiritual recentemente me lembrou isso. Ele diz, note, meu filho, que na parábola do semeador, o semeador se preocupa com tudo menos com o solo. Porque a preocupação do semeador é com a semente. A semente tem que ser boa para ser espalhada. O solo depende da natureza e do momento propício. Então, é mais ou menos isso. O prazer e a dor são relativos. E o que é mais interessante ainda, se sutilizam à medida que o ser avança. A dor no ser primário é mais brutal. Porque essa dor... Você já imaginaram um homem das cavernas tendo dilemas morais? Um homem de Neandertal tendo conflitos existenciais assim, na furna, nas palafitas? A dor nele é material. O passarinho que vai lá, o João de Barro que faz lá a sua casa, aí o vento passa e... O que é que o passarinho faz? Toma Rivotril? Então, o que é isso? A dor em seres mais primários são dores materiais. À medida que o indivíduo vai desenvolvendo outras sensibilidades, a dor é mais sutil, o que não quer dizer que seja menos dolorosa, às vezes é até mais intensa em outros aspectos, mas é menos material. E o prazer também. O prazer também se sutiliza. Como eu falava aqui, né? O prazer de uma mãe. Aí uma mãe olha o filho que estava doente, febril, chorando de dor, aí dá a medicação, trata, o filho começa a abrir um sorriso, a mãe chega a chorar.
E o filho diz, que abestalhação é essa? Não consegue compreender. Que aquele prazer é um prazer maior do que o prazer de ele tomar um sorvete. Porque o prazer dele é de tomar sorvete. É de comer, de encher o bucho. Quer dizer, o prazer sensorial. O prazer dela é um prazer mais sutil, que ele não consegue entender ainda. É o que acontece ao espírito. O prazer estético, né? Da mesma forma, o sofrimento. Para uma criança ir para a escola é um sofrimento. Então Porque estudar, a depender da perspectiva que a gente coloca, estudar é um sofrimento. Alguém já se identificou aí, né? Não precisa levantar a mão para não ficar feio assim. Luiz vai querer colocar na desobsessão. Não precisa, não. É um sofrimento. Porque é claro que estudar também exige esforço. Eu já falei aqui e repito. Tem gente que diz assim, como é que você... Eu nem tenho esse conhecimento todo, né? Mas como é que você conhece assim, os autores, espíritas, etc? Eu vou lhe dar um segredo. Sento, abro o livro, leio. E releio. Então é o segredo mágico de adquirir conhecimento. Porque a pessoa quer... Não, é mediúnico. Mas os espíritos não orientam. Eu me sinto intuído, direcionado o pensamento, mas pegue uma tábua e dê um recado para ela para ver se a tábua vai dizer alguma coisa. Os espíritos me inspiram pelo material que arquiva. Aliás, Allan Kardec, Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 14, item 159. Então os espíritos inspiram naquele arquivo que eu acumulei, na bagagem que eu me desenvolvi. Daí a ideia do que o médio bronco. Quanto mais analfabeto, melhor. É uma ilusão. Ah, mas Chico Xavier tinha até o 4º ano primário, porque Chico Xavier, além de ser uma exceção, era um médium que era muito rico de experiências de outras encarnações, tinha uma cultura vasta, um espírito velho, e na existência atual ele teve até o 4º ano primário convencional, mas ele estudava, ele lia, ele psicografava e datilografava as obras que ele recebia. Então ele sabia mais do que a gente. As obras de Emmanuel e de André Luiz, ele sabia mais. Se ele lia, relia, passava limpo, claro que ele sabia mais aqueles conceitos. A gente vê no Pinga Fogo ele respondendo em alta linguagem, de maneira modesta, mas respondendo com o português escorreito, com a correção vocabular, com as concordâncias verbais, todas primorosas. Então ele era desprovido de cultura formal naquela encarnação. Porque os espíritos utilizam o material que nós temos como bagagem. Não há milagres. Então é necessário ter isso. Mas é claro que estudar dá trabalho. Estudar, se preparar dá trabalho. Quantas renúncias. Quantas vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas para se preparar. Quantos de nós, os trabalhadores espíritas, que renunciamos a alegrias, inclusive em família, com os nossos, para estar na dedicação do bem. Sem nenhum tipo de fazer de conta que é Marte, ou fazer de conta que é especial, que é espírito evoluído, nada disso. São as pequenas renúncias que todos nós precisamos fazer. O dia da mediúnica. Eu tenho aqui até testemunhas, porque tem gente aqui que é da nossa mediúnica que está aqui presente. Em 12 anos nós faltamos 3 vezes, a terceira foi agora. É quase uma neurose obsessiva. As 3 vezes por conta de compromisso doutrinário. Uma no Ministério Público, uma na ABM, Associação Baiana de Medicina, e agora numa rádio cuja Federação Espírita da História da Bahia me procurou e me pediu para substituir André Luiz Peixinho numa entrevista. Então, isso quer dizer que seja para todo mundo? Não. Mas o médium falta porque é aniversário de fulano, batizado de cicrano, falta porque é casamento, mas se comprometeu com o dia da sessão mediúnica. E aí todo dia falta, passa 6 meses sem frequentar. Então eu sei que é algo muito delicado, mas tem a ver. Estudar gera sofrimento. Sofrimento entre aspas, né? Relativo nesse sentido. Exige concentração, exige algumas renúncias, adquirir tudo na vida. Eu me lembro de Asha Heifetz, considerado talvez o maior violinista de todos os tempos. Sem dúvida, o maior violinista do século XX. Esse homem que dos 3 aos quase 90 anos tocou violino, encantou o mundo. A RCA Victor fez um compromisso, um contrato com ele a vida inteira. E ele deslumbrava Hollywood com a sua técnica perfeita, das interpretações das obras de Bach, de Tchaikovsky, de Mendelssohn. E certa vez, interpretando uma obra de Mendelssohn no Carnegie Hall, depois que ele acabou, uma senhora disse assim: Yasha, eu daria toda a minha vida para tocar como você toca. E ele disse: não está dando nada, porque eu dou a minha vida para eu tocar como eu toco. Minha senhora, desde os 3 anos de idade, eu não sei o que é brincadeira. Minha vida tem sido esse violino.
São 14 horas por dia até sangrar os dedos para encontrar a técnica perfeita. Muitas renúncias, muitos sacrifícios. Então eu dou a minha vida para tocar como eu toco. Parece uma presunção, mas é verdade. Porque a gente vê a pessoa lá na glória e não sabe quantas noites perdeu, quantos sacrifícios fez, quantas renúncias teve que fazer. Qualquer glória, glória financeira, que a pessoa às vezes tem que trabalhar muito, tem que se dedicar a uma causa, a uma ambição material, que seja. Glória moral, glória científica, glória intelectual. Então tudo isso tem a ver, porque o gênio, vai dizer Leon Denis, o gênio é uma coroação até de sofrimentos. Leon Denis, na obra citada já por nós, vai dizer que os grandes gênios é o resultado de uma série de peregrinações que culminaram em grandes sofrimentos. Olhemos a vida dos grandes gênios. Por exemplo, vou citar a música clássica, vou citar um gênio da música erudita. Eu citei Mendelssohn, não foi? Mendelssohn foi um grande compositor. Mas do ponto de vista técnico, ele não é considerado, embora a marcha nupcial do casamento, né? Mas o Sonho de uma Noite de Verão, né? Que é baseado na obra homônima de Shakespeare. Mas Mendelssohn, embora fosse genial, fosse um grande compositor, não estava na categoria dos grandes gênios. Se a gente for olhar a vida de Mendelssohn foi muito fácil. Um pai banqueiro, com grande condição econômica. Uma mãe que cuidou dele a vida inteira, que nem precisou trabalhar e ficou lidando com ele. Que deu disciplina ao menino, porque ele era um tanto indisciplinado. Trazia de outras encarnações a indisciplina e a tendência à bebedeira, que na encarnação como Mendelssohn superou. A glutoneria, a comida, ao excesso de comida. Porque, segundo Hermínio de Miranda, era um antigo filho de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, que inclusive perdeu uma série de obras de Johann Sebastian, e volta como Felix Mendelssohn, e que mais tarde vai ser ele que vai recuperar algumas partituras de Bach, inclusive a Paixão segundo São Mateus, e que vai resgatar a tradição da obra de Bach, como se estivesse reconciliando-se com o próprio pai da existência passada. Vai dizer Hermínio de Miranda que naquela existência ele teve uma vida muito fácil. As grandes obras de Mendelssohn são muito poucas. Boa parte das obras dele são regulares do ponto de vista técnico. Agora peguemos Mozart, por exemplo. Dificuldades econômicas a vida inteira, a ponto de quando ele morreu a família não tinha dinheiro nem para comprar um caixão, para sepultar. Foi a caridade pública. Dificuldades econômicas, materiais. Um filho morreu e deixou ele na angústia profunda. Vejamos, eu não estou dizendo que necessariamente os grandes homens só fazem coisas boas sofrendo, mas a história mostra que a grande maioria viveu assim. Quando a gente olha Beethoven, a surdez, e encontrando soluções diferentes para a sua sensibilidade. Quando a gente olha os tormentos de Debussy e de Wagner, no século XIX e XX. E se a gente for olhar para outras áreas, Koch, Richer, Sabin, Hansen, Pasteur, todos eles tiveram que lutar com grandes dificuldades na ciência para oferecer as grandes descobertas. Fulton, nas suas grandes pesquisas, teve um navio, inclusive afundado mais de uma vez, o barco afundado. Quem é da área de eletricidade e de física vai se lembrar de George Ohm, que deu origem ao nome Ohm, uma medida de resistência na eletricidade, que quase opta pelo suicídio, de tantas críticas em cima dele. E assim por diante. Então, em qualquer área, a gente vê que os grandes gênios conseguiram expor a sua sensibilidade àquilo que era não convencional, encontrando soluções geniais por causa das limitações, das dificuldades, das perseguições até que sofreram. Então a gente vê, meus amigos, que esse é um grande desafio. Mas é o sofrimento em si que faz esses homens serem o que são? Não. Como diz Amélia Rodrigues, a dor revolta ou amadurece. O sofrimento pode nos causar revolta e a gente piorar a situação, ou pode gerar engrandecimento. Depende do quê? De como eu, aspas, aproveito o sofrimento. Como eu lido com o sofrimento. Como eu lido com a experiência negativa, digamos assim. Qual é a mensagem da experiência dolorosa pela qual eu estou passando? O que é que eu preciso absorver daquela situação aversiva? O que é que a vida quer me ensinar? Se é algo de fora para dentro, se é algo interior,
O que é que o meu mundo emocional está querendo me dizer com tudo isso? Será que eu não estou gerindo a minha alma de uma maneira que a própria alma está sinalizando que algo vai errado comigo? Será que meu estilo de vida não está incompatível, não é incompatível com a minha própria consciência, meu nível de consciência, e por isso a consciência está reclamando-me uma mudança estrutural em minha vida? E é por isso que eu estou ansioso o tempo todo? É por isso que eu estou oscilando emocionalmente? Porque senão a gente fica só nas questões acadêmicas, nas questões materiais, nas questões psiquiátricas, se for o caso, nos elementos mais psíquicos convencionais, mas como nada acontece senão a participação do ser espiritual que nós somos, onde estão os padrões morais associados àquelas demandas? Eu tenho ansiedade, muito bem. E onde está o padrão moral por detrás dessa ansiedade? Qual é o motor da ansiedade que está me deixando ansioso? Às vezes tem um padrão moral, muitas vezes, aliás, tem um padrão moral por detrás. O que é que eu preciso mudar moralmente para conseguir a tranquilidade que eu tanto ambiciono, que eu tanto quero? Eu sei que não é uma coisa fácil. E quando eu falo, estou falando para mim mesmo também. Eu sei que demanda de nós um esforço. Mas o que é que na vida é fácil? Pelo menos o que é que na vida de grande valor é fácil? Exige de nós algum nível de dedicação, de prioridade. Só para concluir esse nosso momento e passarmos ao intervalo, eu me lembro do apóstolo Paulo. Eu contei isso em uma casa que fazia aniversário ontem, aqui em Salvador. Emmanuel, na obra fenomenal Paulo Estevão, vai dizer que aquele homem, aquele jovem homicida, aliás, diga-se de passagem, aquele jovem que deve ter prendido mais de 1000 pessoas, segundo uma pesquisa recente, que açoitou famílias inteiras para perseguir o cristianismo, que detestava tanto o crucificado que ele não compreendia, que chegou a mover-se para Damasco, a cidade célebre, onde se encontrava um idoso ancião sapateiro, que ele queria destroçá-lo, apenas porque considerava que ele havia interceptado o seu passo e cravado no seu destino, graças ao Evangelho, uma grande ironia. E esse homem, Saulo de Tarso, que mais tarde se torna Paulo de Tarso, mudando apenas a inicial, que significa a mesma coisa numa versão romana e numa versão hebraica, e que tem um outro significado. Saulo é o maior e Paulo é o menor. A expressão Paulo é paulatinamente, vagarosamente, devagar. E ao mudar de conduta, de postura, ele teve que também assumir as consequências, vivendo com os seus e sendo olhado como quase um doente mental, porque aonde Paulo ia, ele era execrado por aqueles que cresceram com ele. Porque uma coisa é você fazer um monte de besteira e aí pedir para os seus pais fazer um intercâmbio e morar fora. É bonito. É bonito viajar para o Canadá e para a Áustria, que agora está na moda. Muito bem. Mas coragem maior é você equivocar-se, esse equívoco tomar o conhecimento público e você ficar no mesmo contexto. E diante das críticas sociais, do preconceito, você agir de conformidade com algo maior. Ele tinha que ter um apoio de algo maior para se sustentar, porque os próprios amigos de infância tratavam ele como idiota. Ele foi expulso várias vezes quando pediu ajuda, auxílio. Você imaginou o que é isso? Mas diz Emmanuel que, embora isso, o temperamento orgulhoso, colérico, a postura intempestiva e precipitada de Paulo ainda existia no seu mundo interior. Não há milagres para ninguém. O velho doutor da lei, discutidor, de vez em quando vinha à tona e ele tentava se controlar. As primeiras pedradas que ele recebeu e pauladas na face, quando ele entrou numa igreja de conhecidos e o povo começou a festejar, botou ele na tribuna achando que era o antigo doutor da lei. E quando ele pegou a palavra para falar, começou a falar, as pessoas se entreolharam assim e se enlouqueceu. Fecharam a sinagoga e começaram a surrá-lo. E diz Emmanuel, o homem velho ainda permanecia. Ele teve vontade de socar o primeiro.
de sair na mão com todo mundo ali, porque era o temperamento ainda. E ele pedia forças para não reagir, porque esses hábitos arraigados ainda falavam muito alto. Até que ele consegue domar. Diz Emmanuel que foi ao longo dos tempos, aproveitando a ação exterior, a obra que ele fundou, para construir uma obra mais importante, que era a obra interior. E em um certo dia, ele volta a Jerusalém, a cidade santa. Ele queria ali pregar em Jerusalém. E lembrando que Jesus entrou em Jerusalém na Páscoa judaica e foi mais tarde crucificado. Ele entra em Jerusalém e pensa: eu posso ser morto, mas hoje eu vou falar aos fariseus, aos grandes doutores da lei. Entra no Sinédrio e começa a declamar com aquele espírito intrépido que ele tinha, né? O Sinédrio simplesmente fechou as portas, reuniu as pedras, envolveu no meio, colocou ele no centro e começou a apedrejá-lo rapidamente. As grandes tribos judaicas estavam presentes. E Paulo gostava de pedrada, porque quanto mais pedrada ele achava que a sua mensagem estava chegando, né? O que psicologicamente tem razão, né? Porque se a pessoa está cochilando, é porque não está nem tendo ressonância, né? Mas se há alguma... Mesmo que a pessoa fique indignada, é porque a mensagem está tocando, tem alguma reação. Porque a gente não é que não nos toca se a gente fica sem estar indiferente, né? Mas quando cochila... Aliás, certa vez eu fiz uma palestra, quando acabou a pessoa disse assim: eu gosto muito da sua palestra, porque você... Quando você fala às vezes, e não para. Aí eu durmo. Porque tem palestrante que é assim, tá. E aí eu vou dormindo e acordo com a fala dele. Eu não sei se foi uma crítica ou um elogio, né? Mas a verdade é que Paulo começou a falar de maneira inflamada, as pessoas se reuniram ao redor e começaram a apedrejar. Ele então dobrou os joelhos, abriu os braços e as pedradas continuaram. Uma delas abriu um grande filete de sangue na sua cabeça. Um dos irmãos de raça deu-lhe um pontapé que ele desmaiou. E começaram a socá-lo, surrá-lo. Alguém inventou de pegar uma paulada de madeira e começaram a surrá-lo. Em alguns minutos, ele parecia já um cadáver, exangue, mergulhado em sangue. Um dos olhos já vazados estava ali já quase que totalmente destruído. Diz Emmanuel que depois das primeiras pedradas, ele não sentiu absolutamente nada. Teve um êxtase. E Emmanuel vai escrever: foi o primeiro êxtase do grande apóstolo. Ele teve um êxtase, havia resgatado os débitos do passado. Ali não precisava mais da experiência dolorosa. Teve um êxtase profundo e não sentiu nada, pelo contrário, na sua memória passou um caleidoscópio das lembranças, desde a infância, com o pai Isaac, mais tarde as escolas de Alexandria, as escolas de Israel, mais tarde o grande rabinato judaico, mais tarde a noiva Abigail, o apedrejamento de Gesiel, como se fosse um flash mágico, ele viu todos os lances da vida. Jesus na estrada de Damasco, a sua conversão, as alegrias no apostolado, passou muito rápido, ele pensou que estava morrendo, ele pensou que ali estava desencarnando. E na experiência, Emmanuel vai dizer, numa belíssima colocação de Paulo Estevão, eu sugiro depois procurar, havia alcançado a paz divina no seu interior. A paz era divina, mas era dentro. A paz divina no interior, o êxtase. E foi graças a essa experiência, diz Emmanuel, que mais tarde ele escreveu na sua Epístola aos Coríntios: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E lembrando-se desse êxtase, mais adiante na Epístola aos Gálatas, ele vai escrever: de agora em diante ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas do Cristo. Vai ser por conta desse êxtase. Um dos judeus ali presentes, que era simpático ao cristianismo, mas silencioso, diz assim: deixa ele comigo, eu faço o resto. Era um gigante de 2 metros, espantou o resto do povo, pegou Paulo em uma abraçada só, ainda deu-lhe 2 socos, para que ninguém suspeitasse de nada. O apóstolo estava desmaiado. Diz: deixe comigo que eu levo aos monturos, que eram os lixos, o final de linha das cidades. Levou, alguém ainda ficava à distância vendo, jogou, e aí ele permaneceu, para depois resgatá-lo, retirá-lo, desmaiado, ainda estava vivo, e ainda viveria muitos e muitos anos. Mas aquele êxtase, o apóstolo nunca mais esqueceria. Então, é uma experiência difícil de nós compreendermos. A experiência da vicissitude material, ou da vicissitude interior, da vicissitude moral.
Mas há uma razão, há um sentido que nos escapa. Da mesma forma que há esse sentido na metáfora que eu fiz em relação à criança. A criança que compara algumas coisas como dolorosas e o adulto não acha aquilo doloroso. Os espíritos nobres compreendem a função do sofrimento de uma forma que nós não compreendemos. Mas sobretudo, porque de todas as coisas que os espíritos nobres possuem para se sobrepor ao sofrimento, se sobrepor aqui eu digo psiquicamente, porque estando no corpo, pelo menos a dor material sentem, talvez não sintam dores morais, fruto de ciúme, fruto de egoísmo, que a gente sofre por conta dessas imperfeições. Os espíritos nobres estão isentos em parte dessa questão, mas estando no corpo sofrem as vicissitudes como todos nós sofrem. Mas além de ter uma sensibilidade diferenciada, eles têm recursos que visualizam e encaram o sofrimento de uma forma que a gente ainda não consegue compreender. Mas sobretudo, de todas as coisas, os espíritos nobres têm o sentimento do amor de uma forma muito mais sofisticada, num repertório muito mais desenvolvido, que nós ainda estamos ensaiando os primeiros passos. E com esse sentimento do amor segura eles a ponto dele constituir uma emulação ainda maior, que faz com que os sofrimentos materiais diminuam de tamanho e percam a intensidade dolorosa que nos causam tanta aflição. E é sobre esse sentimento do amor que nós vamos abordar no próximo item, no próximo momento, dando o nosso intervalo.